Tem algo estranho no momento em que tudo para de fazer barulho. É como se o mundo segurasse a respiração e, de repente, você percebesse o quanto aquele silêncio pesa. Não é o som que falta, é a presença. E quando ela desaparece, o impacto é maior do que qualquer grito. Você nunca precisou ser o centro. Estava ali como parte do cenário, como o ar que se respira sem notar. Sempre disponível, sempre presente, até mesmo nos dias em que não recebia nada em troca. E justamente por ser constante, se tornava invisível. Não porque não importava, mas porque se acostumaram com a sua presença como se ela fosse garantida. A rotina te transformou em fundo. Seu bom dia virou ruído. Suas mensagens passaram a ser esperadas, não mais apreciadas. Aquilo que era cuidado foi percebido como obrigação. E então, sem que percebessem, começaram a te tratar como algo permanente. Como se você não tivesse um limite. Acontece que todo poço seca, toda vela apaga. E quando você se afastou, não houve alarde, só o silêncio. Um silêncio que começou leve, quase imperceptível, mas que foi crescendo até tomar conta de tudo. Foi aí que eles começaram a sentir a falta. Não de você gritando, mas de você presente. Do simples, do habitual. Os dias pareceram mais longos, as conversas menos vivas. Até os lugares mais comuns perderam o brilho, porque havia algo ali que só sua presença sabia oferecer. Não era exagero, era constância. E agora, sem ela, tudo parece incompleto. Você não virou as costas, apenas parou de aparecer. Não pediu que corressem atrás. Simplesmente sumiu. E isso fez mais barulho do que qualquer discussão. A sua saída foi como uma porta que se fecha devagar, mas que tranca de vez quando se ouve o clique final. Antes de continuarmos, se você está pronto para dar o próximo passo e aplicar o estoicismo na sua vida de forma prática, eu tenho algo especial para você. No primeiro link que vai estar no comentário fixado, você pode baixar o nosso e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo. Ele vai te ajudar a aprofundar ainda mais sua jornada de transformação e te fornecer ferramentas poderosas para blindar sua mente. Não perca essa chance de mudar sua vida em todos os sentidos agora mesmo e garanta já o seu antes que as unidades se esgotem. Clique agora mesmo no primeiro link do comentário fixado e garanta o seu. Eles não estavam preparados. Esperavam reação, um drama, um confronto, mas o que encontraram foi o vazio. E esse vazio começou a incomodar mais do que qualquer explicação poderia oferecer. Você não implorou para ser reconhecido, nem tentou convencer ninguém de que merecia mais. Apenas se afastou. Como disse Epicteto, quem é verdadeiramente livre não espera a aprovação de ninguém. E foi isso que você fez. Sem palavras, sem gritos, só decisão. E agora, o que resta do seu silêncio é o eco do que foi ignorado. E esse eco é impossível de ser apagado. Eles tinham certeza que você nunca iria embora. Era quase uma aposta silenciosa. Ele sempre volta. Mas o tempo passou. E você não voltou. E é aí que tudo começa a desmoronar. Não porque você gritou, mas porque parou de tentar. Quando alguém acredita que tem controle sobre a sua presença, começa a agir como se o tempo fosse infinito. Foi assim que eles te viam. Uma certeza. Uma constante que estaria ali sempre. Não importava o quanto negligenciassem. A ideia de te perder nunca passou pela cabeça deles. E se passou, foi descartada logo depois com a mesma confiança de quem acha que tem o controle do jogo. Só que as coisas mudam. E você mudou. O que antes era disponibilidade virou distância. O que antes era cuidado virou silêncio. E a confiança que eles tinham de que você sempre estaria por perto foi a primeira peça a cair. Não houve rompante. Você não destruiu nada. Apenas retirou sua energia, pouco a pouco. Como quem entende que não adianta regar terra que não quer florescer. Sua saída foi como uma maré baixa, imperceptível no início, mas quando olharam, tudo já estava seco. A ausência nesse caso não era desprezo, era entendimento, um limite respeitado. E essa serenidade os pegou desprevenidos, porque quem sempre insistiu, de repente parou. E quando não há insistência, não há mais domínio. Eles não sabiam,
mas perderam o controle no instante em que você deixou de se explicar. No começo, acharam que era fase, que você estava só dando um tempo. Afinal, era comum você se afastar e depois voltar com aquele mesmo olhar que perdoava tudo. Mas o tempo foi passando e nada. Nenhuma mensagem, nenhum sinal. É nesse ponto que o desconforto se transforma em pânico silencioso. Eles começam a perceber que não foi um susto, foi uma despedida. E não houve chance de refazer nada. Você não deixou portas entreabertas, apenas seguiu. O maior poder está em não precisar provar mais nada. Você não saiu para mostrar força. Saiu porque descobriu que merecia paz. Como disse Marco Aurélio, sua mente será como os pensamentos que você cultiva. E você cultivou lucidez. Agora você não corre mais atrás. Não vigia, não espera. Porque quem escolhe a si mesmo nunca volta a se diminuir para caber no mundo de quem não soube te manter. Alguns reflexos só aparecem quando o outro vai embora. A ausência é um tipo de espelho que ninguém quer encarar. Ele mostra tudo aquilo que foi negado enquanto você ainda estava lá. E quando não há mais você para culpar, o que sobra é o próprio rosto. Enquanto sua presença existia, servia como escudo. Cada erro deles era suavizado pela sua paciência. Toda falha era coberta pela sua compreensão. Você era o amortecedor de tudo, e quando isso sumiu, não houve mais desculpa para se esconder. Agora o ambiente ficou limpo demais, sem distrações, sem sua voz para suavizar o impacto. E esse vazio começou a revelar o que estava enterrado. Ego, descuido, orgulho. Seu silêncio não foi ofensivo, foi um holofote. Com você fora do alcance, não há mais ninguém para aliviar as dores deles. A verdade, antes evitada, agora está por toda parte. A ausência vira um espelho que mostra como eles realmente agiram. E isso machuca, porque não se trata mais do que você fez, e sim do que eles deixaram de fazer. Cada memória que retorna não é nostalgia, é cobrança, é arrependimento. São detalhes que antes passavam despercebidos e agora doem, porque o silêncio que você deixou não é passivo. Ele grita. Sem você, tudo ecoa mais alto. Os gestos ignorados, as palavras não ditas, os momentos desperdiçados. Não há mais mensagens para responder, nem desculpas para remendar. Só o som seco das escolhas que eles fizeram quando ainda tinham tempo. E não adianta tentar ocupar esse espaço com outras pessoas, porque o incômodo não vem da solidão, vem do reflexo. Eles não estão lidando com a sua falta. Estão lidando com a presença constante da culpa. Você não está mais lá para segurar o que não era seu. Essa é a libertação silenciosa. O pensamento estoico de Epicteto ecoa forte aqui. Não carregue aquilo que não depende de você. E assim você fez. Agora, ao deixar de tentar salvar quem não queria ser salvo, você se libertou da função que nunca foi sua. Sua ausência ensinou mais do que sua presença jamais poderia. No início, o que mais assusta não é o silêncio absoluto. São os detalhes que somem primeiro. Aqueles gestos pequenos que pareciam insignificantes. Só depois que tudo para, é que se nota o quanto esses instantes preenchiam o vazio. E agora, o eco deles é ensurdecedor. Você não avisou, apenas deixou de enviar. O bom dia que chegava antes do despertador, os áudios sem motivo, os comentários sobre coisas bobas do dia, tudo sumiu. E no começo, eles não estranharam. Pensaram que era só mais um dia comum. Mas o comum se repetiu, sem você. O tempo passou e aquele celular, antes cheio de sua presença, ficou mudo. A ausência das suas mensagens virou ausência na vida. Não foi súbito. Foi um sumiço lento, como um vento que para de soprar sem alarde, mas que muda todo o clima ao redor. Era você quem lembrava de detalhes esquecidos. Quem sabia o café preferido, o filme favorito, a melhor hora para ligar. Você estava nos rituais que eles nem sabiam que tinham. E agora que tudo parece fora do lugar, percebem. Aquilo que chamavam de rotina era sua marca ali. Os dias ficaram diferentes. Não no escândalo, mas no descompasso. Tudo ainda funciona, mas falta alma. Falta aquela presença que tornava o simples especial.
E perceber isso tarde demais é um tipo cruel de despertar. Você nunca precisou se impor. Sua presença era como o fundo de uma boa música. Só notam quando ela para. O que antes parecia pequeno, agora volta em flashes. A sua risada em meio ao caos, a pergunta certa no momento certo, aquela paciência que parecia infinita. E essas lembranças não vêm quando querem. Aparecem do nada, no meio de uma conversa, numa música aleatória, no silêncio de um fim de tarde. Cada uma delas é um lembrete. Você não está mais ali. Você não fez discurso, nem deixou carta. Sua saída foi feita de ausências, e essas são as mais difíceis de lidar. Como dizia Sêneca, o sofrimento se torna mais leve quando é visível, mas a dor silenciosa pesa o dobro. Agora, cada espaço onde você existia se tornou prova da falta que faz. E o que antes era negligenciado, hoje é impossível de esquecer. Algumas ausências não podem ser preenchidas, só substituídas por tentativas fracassadas. Eles seguem, conhecem novas pessoas, sorriem, publicam, mas nada encaixa. Porque não era sobre companhia, era sobre a calma que só você sabia trazer. Depois que você saiu, eles não esperaram muito. Começaram a ocupar o espaço com outras presenças. Novos nomes, novas conversas, tentativas desesperadas de normalizar algo que claramente desabou. Fingiram que seguiam em frente, mas tropeçavam em cada tentativa de reconstrução. Não era sobre estar sozinho, era sobre não ter mais você. A ausência da sua energia, do seu jeito tranquilo, da forma como compreendia o não dito. Ninguém novo conseguia tocar o mesmo ponto. As conexões pareciam feitas com fita fraca. Bastava um silêncio maior e tudo descolava. Eles saem, conversam, se distraem, mas ao menor sinal de profundidade, percebem a distância entre estar com alguém e ser compreendido. Você não oferecia só conversa, oferecia entendimento. Não era só presença física, era sintonia. E isso não é fácil de replicar. Não é algo que se compra, se baixa, se força. Então os rostos ao redor viram paisagem. As vozes perdem significado, porque nada do que encontram tem aquela suavidade que você trazia sem esforço. Aquilo que era invisível, agora se tornou insubstituível. Com você, havia um silêncio confortável. Um espaço onde não precisavam fingir nada. Um lugar onde podiam respirar. Agora, mesmo cercados de gente, sentem falta do abrigo que encontraram no seu jeito calmo, nos seus detalhes silenciosos. Outros oferecem atenção, mas não intenção. Dão risadas, mas não segurança. Fazem presença, mas não paz. Você, sem querer, virou padrão. E quanto mais tentam replicar, mais se afastam. Epicteto dizia: não é o que acontece, mas como reagimos, que importa. Você não reagiu com barulho, reagiu com ausência. E isso elevou você. Eles agora comparam. Tentam encaixar novas peças num molde que só você ocupava. Procuram seu olhar em olhos que não conhecem sua história. E descobrem, aos poucos, que certas presenças não se repetem, só assombram em silêncio. Eles não disseram que sentiram sua falta. Continuaram postando, rindo alto, parecendo inteiros. Mas por trás de cada gesto exagerado, o orgulho escondia o que o silêncio já gritava. E no fundo, sabiam. Perderam algo que fingiram não precisar. O ego tem um truque antigo. Fingir força quando tudo está ruindo por dentro. Então eles riram mais alto. Compartilharam frases prontas. Se cercaram de gente, de barulho, de movimento. Tudo para parecer que estavam intactos. Mas havia algo errado nos olhos. Um desvio no olhar ao ouvir seu nome. Uma hesitação ao cruzar com uma lembrança. A fachada resistia, mas o desconforto era visível. Porque quanto mais negavam, mais sentiam. Assumir que erraram seria reconhecer o valor que você sempre teve. E isso, para quem se alimenta de controle, é doloroso. O orgulho sussurra que você volta, que sua ausência é temporária, que tudo vai se resolver, sozinho. Mas os dias se arrastam e você não aparece. Nenhuma mensagem, nenhuma recaída, nada. E esse nada começa a corroer o que eles juraram controlar. O tempo vai calando as certezas, até que sobra apenas dúvida e arrependimento.
Ninguém sustenta uma armadura por tanto tempo sem pesar. O ego, uma hora, trinca. A máscara escorrega. A indiferença se desfaz. E nesse momento, até o mais orgulhoso é forçado a encarar o vazio deixado por quem não voltou. A lembrança do que foi dito, do que foi ignorado, do que foi perdido, tudo retorna. E a dor não é por você ter saído. É por não ter mais como voltar no tempo. Porque a porta não está mais entreaberta. Ela simplesmente não está mais lá. Sêneca escreveu: o tempo descobre a verdade. E foi o tempo que lentamente tirou os disfarces. Cada dia sem você serviu como lembrete. O que se perdeu não era comum. Agora, o orgulho que os impediu de agir virou o mesmo orgulho que os mantém presos. Porque admitir a perda seria admitir que você era, de fato, insubstituível. E essa verdade, por mais silenciosa que seja, não dá mais para ignorar. Eles juraram que você não aguentaria, que sem eles você desmoronaria. Mas agora, ver você tranquilo, leve, em paz, é isso que os desmonta. Porque não existe castigo maior do que testemunhar o florescimento de quem eles achavam que destruíram. No roteiro que criaram, você deveria sofrer. Viver dando sinais de saudade, perseguindo qualquer migalha de atenção. Mas em vez disso, você silenciou. E no silêncio construiu. Reconectou-se com sua essência. Levantou-se com base em si mesmo. E eles viram. De longe tentaram ignorar. Mas cada passo seu era um lembrete. Você não precisava deles. Nunca precisou. Só estava oferecendo mais do que recebeu. E agora que parou, ficou evidente o quanto você era o alicerce. Não foi vingança, não foi orgulho, foi escolha. Escolher o silêncio quando tudo em você queria respostas. Escolher distância quando o coração pedia retorno. Sua calma não foi desdém, foi disciplina, autodomínio. Essa tranquilidade os desconcerta, porque esperavam drama, discussão, recaída. Mas você não voltou, não respondeu e não fingiu estar bem. Você apenas ficou bem. A serenidade, mais do que o afastamento, foi o que rasgou qualquer ilusão de controle que tinham. Você mudou, e isso os expôs, porque ao se reinventar, deixou claro o quanto o antigo ciclo era pequeno demais para quem você estava se tornando. Cada conquista sua agora mostra o quanto você estava se limitando para caber naquela relação. Eles percebem isso. No sucesso, na postura, na forma como você não busca mais ser notado. Isso os obriga a ver, com clareza brutal, que o problema nunca foi você. Foi o quanto você se adaptou para permanecer. E o quanto eles aceitaram isso sem dar nada em troca. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é ser diferente de quem causou o dano. E você foi. Sem anunciar, sem tentar provar. Só viveu. Sua vitória não foi barulhenta. Foi silenciosa, profunda, contínua. E agora, cada vez que eles te veem sorrindo, não é só admiração, é desespero. Porque você virou aquilo que eles nunca imaginaram. Alguém livre deles. E essa liberdade, mais do que qualquer ausência, é o que mais machuca. Eles tentam seguir, mas tem algo que os persegue. Não é você, é a sensação de estar ao seu lado. Porque certas presenças, quando vão embora, não desaparecem, apenas mudam de forma e passam a viver onde a memória é mais vulnerável, no silêncio. Você não foi só um nome na agenda, era ambiente, era clima, era chão firme. E quando alguém assim parte, não se leva apenas o corpo, leva-se a experiência. Agora, tudo o que tentam viver parece raso, apressado, sem raiz. As conversas não têm o mesmo peso. Os toques não geram segurança. E mesmo que estejam com outros, há algo que sempre falta. Uma ausência que nenhuma presença nova consegue disfarçar. Porque a experiência que você oferecia não é comum, e muito menos repetível. Você está em todo lugar, não fisicamente, mas sensorialmente. Na música que tocava enquanto riam juntos. No copo preferido que você usava. No canto do sofá que costumava ocupar. Até nas frases que deixou sem querer, mas que agora ecoam com força. Eles não lembram só de você. Lembram de como se sentiam quando estavam ao seu lado. E esse tipo de lembrança não pode ser silenciado. Porque não vem do cérebro, vem do corpo, da alma,
da memória emocional que não se desliga. Quanto mais o tempo passa, mais você aparece. Não em fotos, mas em contextos, em coincidências que doem, em comparações inevitáveis. E isso não é escolha, é reflexo, porque a mente não esquece quem foi paz em meio ao caos. Epicteto dizia que o que nos fere não são os fatos, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. E agora, cada lembrança sua se tornou um julgamento silencioso sobre tudo que eles negligenciaram. E isso pesa. Você era aquela presença que tornava tudo mais leve. Mas eles só perceberam isso quando tudo ficou mais pesado. Agora, estão cercados por barulho, mas sentem falta do seu silêncio. Estão acompanhados, mas sozinhos com arrependimento. E você? Não se esforça para ser lembrado, porque sabe que certos fantasmas não precisam fazer esforço algum. Eles vivem onde a consciência deixou portas abertas e nunca mais foram fechadas. Você não fez escândalo, não pediu para ser notado, apenas se calou. E foi esse silêncio que se transformou no som mais alto na mente deles. Porque ninguém espera que a paz se torne uma obsessão, até que ela vá embora e se recusa a voltar. Você sumiu dos lugares que frequentavam juntos. Parou de postar. Não comentou mais nada. E mesmo assim, sua presença ficou. Eles viam você nas entrelinhas da vida. E o mais assustador era perceber que você estava intacto. Não fingindo estar bem. Estava bem. Sem indiretas, sem sinais de fraqueza. A serenidade no seu rosto desmentia qualquer roteiro de derrota que criaram. Eles esperavam desespero. Encontraram equilíbrio, e isso os desestabilizou. Porque ninguém prepara o coração para assistir alguém que você dispensou florescer. Você deixou um vazio que não grita, mas pesa. Um silêncio que se impôs sem aviso. Antes, eles achavam que bastava dar tempo, que tudo voltaria ao normal. Mas o tempo passou e nada mudou. Pelo menos do seu lado. A cada dia, o espaço que você ocupava se tornou mais visível. Não havia mais notificações suas, nem rastros de você procurando saber como estavam. Só ausência, mas uma ausência viva, que respirava no ambiente e se fazia notar justamente pela calma que deixou para trás. Mesmo sem dizer uma palavra, você começou a aparecer em lugares inesperados. Numa música aleatória, numa frase solta, num perfume na rua. A mente dele se tornou um campo minado de lembranças involuntárias. Quanto mais tentavam ignorar, mais você surgia. A obsessão não começou com saudade. Começou com incômodo. Com a dificuldade de aceitar que você não reagiu como esperavam. Que não correu atrás. Que não pediu explicações. Sua falta de reação virou o maior espelho que já encararam. E neste reflexo, viam não só o que perderam, mas o que jamais vão recuperar. Sêneca escreveu: a paz interior começa no momento em que você escolhe não permitir que outra pessoa controle suas emoções. E foi exatamente isso que você fez. Sua postura tranquila, seu afastamento sem mágoas, sua escolha de paz em vez de conflito. Tudo isso desarmou qualquer tentativa de manter poder sobre sua memória. Você não levantou muralhas, apenas não deixou mais portas abertas. E agora, cada vez que lembram de você, não é com raiva, é com inquietação. Porque perderam algo raro, alguém que sabia amar sem aprisionar, cuidar sem cobrar, ficar sem sufocar. E descobriram tarde demais que isso é o tipo de presença que, quando se vai, ninguém mais consegue substituir. Algumas esperas terminam em silêncio. Não por falta de vontade, mas porque o tempo ensina o que a insistência não consegue. Um dia, sem aviso, eles perceberam. Você não está distante, está decidido e não volta mais. No início, tudo parecia temporário. Eles se convenceram de que você estava só se afastando por impulso, por mágoa. Deram tempo, acreditaram que sua ausência tinha data de validade. E enquanto esperavam, se agarravam ao pensamento. Ele sempre volta. Mas os dias viraram semanas, depois meses, e nenhuma mensagem chegou. Nenhuma reação, nenhum sinal. Apenas um silêncio que parecia cada vez mais definitivo. E então, algo mudou. A certeza deu lugar à dúvida. E a dúvida virou medo.
Eles mantinham os canais abertos, deixavam pistas, olhavam suas redes, testavam o algoritmo da saudade, esperavam uma curtida, um story visualizado, qualquer gesto seu que indicasse hesitação. Mas você não respondeu, não apareceu, nem por acidente. A espera começou a doer, porque não era ausência de contato, era ausência de intenção. Você não estava em silêncio para provocar, estava simplesmente em paz. E foi aí que entenderam. Você não está voltando, porque já chegou aonde queria, e esse lugar não os inclui mais. Começou com a percepção de que as mensagens não chegariam. Depois, com a lembrança de momentos que agora pareciam irrepetíveis. A sua voz virou memória, seu olhar, saudade, e não havia mais como voltar atrás. A dor maior não era pela sua partida, mas pelo modo como você foi. Sem escândalo, sem drama, apenas um adeus silencioso, selado pela dignidade. E essa foi a sentença final. Você não saiu por orgulho, saiu porque entendeu que não fazia mais sentido ficar. Marco Aurélio dizia: aceite aquilo que não pode mudar e siga com coragem. Foi isso que você fez. Não ficou mendigando atenção. Não implorou para ser notado. Você reconheceu o fim e teve coragem de não insistir mais. E agora, do outro lado, o que resta para eles é um vazio preenchido por arrependimento. Porque a chance que tinham foi desperdiçada por achar que teriam outra. E o que os assombra não é o fim da relação. É a certeza de que, se tivessem valorizado antes, talvez ainda houvesse tempo. Mas agora não há mais. Você não volta. Não porque guarda rancor, mas porque finalmente aprendeu a nunca mais voltar para onde precisou se perder para ser amado. Nem sempre percebemos o que mantém tudo de pé. Às vezes é quem escuta em silêncio, quem cede, quem não desiste fácil. E quando essa base vai embora, o colapso não é imediato, mas inevitável. E foi assim que eles descobriram. Era você quem sustentava tudo. Enquanto você estava ali, o desajuste deles parecia menos visível. Seus gestos, mesmo os menores, preenchiam as lacunas que eles ignoravam. Você segurava as pontas, ajeitava sem reclamar, corrigia sem ser notado. Eles se acostumaram com isso e confundiram sua entrega com obrigação. Você foi a trégua no meio das crises, o consolo no meio dos dias confusos. E como sempre agiu com calma, eles acreditaram que aquilo era simples. Mas não era. Era você gastando energia todos os dias para manter algo que só funcionava porque você estava lá. Os dias com você não eram espetaculares. Eram humanos. Era o café juntos, o cuidado disfarçado em perguntas simples, a atenção aos detalhes. Era sua presença que dava vida à rotina. E quando você saiu, tudo permaneceu, mas sem alma. Eles tentaram repetir os hábitos, ir aos mesmos lugares, ouvir as mesmas músicas, mas faltava o que nunca souberam nomear enquanto tinham. Você, a essência invisível que dava sentido até ao silêncio entre duas frases. Nada mais encaixava. A sua presença era tão firme que eles acreditavam que nunca acabaria. Por isso não prestavam atenção. Você ouvia até o que não era dito, dava apoio mesmo quando não recebia nada, suportava sem cobrança. E isso, em algum momento, foi visto como fraqueza. Mas quando você saiu, o eco do que você fazia se espalhou por todo canto. As mensagens deixaram de chegar, os conselhos cessaram e o desequilíbrio apareceu, porque o pilar saiu da base e tudo que estava sustentado por ele começou a ruir. Epicteto escreveu: é tolice esperar que os outros valorizem aquilo que você mesmo oferece sem limites. E foi isso que você entendeu. Você era o alicerce, mas estava se apagando no processo. Então escolheu sair. Não para punir, mas para respirar. Agora eles sentem falta de tudo que você representava. Não como lembrança, mas como ausência funcional. Você não era apoio momentâneo. Era estrutura. Era o chão sob os pés deles. E hoje, sem você, não há mais onde se firmar. Você se foi em silêncio, mas sua importância ecoa em tudo que desabou depois. E não há como reconstruir isso sem você. Porque o que você oferecia não era visível, até deixar de existir. Esquecer alguém que fez parte da sua rotina é difícil, mas esquecer quem te deu paz enquanto o mundo desabava é impossível.
Eles tentaram. Trocaram de caminhos, de pessoas, de hábitos. Mas tudo levava de volta ao mesmo ponto. Você. Eles se lançaram em tudo o que parecia promissor. Festas, novos encontros, conversas rasas. Tentaram se afundar em novidades como quem pula num rio, esperando se lavar da memória. Mas o que ficou preso não era superficial. Estava na pele, nos gestos automáticos, nas reações involuntárias. Não era o seu rosto que doía lembrar. Era o sentimento que você carregava. A segurança no tom da sua voz. A forma como o seu "tô aqui" preenchia mais que uma sala. E nenhuma distração foi capaz de anular isso. Porque não se esquece o que se sente com o corpo todo. No começo, eles pensaram que estavam conseguindo. A mente parecia focada no presente, nos novos nomes, nas rotinas reinventadas. Mas as lembranças não bateram a porta. Entraram sem pedir licença. Apareceram num cheiro, num som, num costume. Relembraram seu jeito calmo de lidar com problemas. A forma como você lembrava de detalhes esquecidos. A paciência no meio do caos. E então, o que era para ser superado, voltou a doer. Não pela saudade em si, mas pela certeza de que aquilo era raro. E já não estava mais ali. Mesmo tentando evitar, eles reproduzem coisas que aprenderam com você. O modo como agora ouvem com mais atenção. As palavras que repetem sem querer. As pausas que antes não faziam e que agora são automáticas. Você deixou rastros, não materiais, mas internos. E cada vez que agem com mais calma, lembram que foi você quem ensinou. Que seu jeito deixou marcas nos gestos, nas escolhas, nos detalhes. Isso não é coincidência. É reflexo. Você virou parte da construção deles. E tentar apagar isso seria apagar a si mesmos. Sêneca dizia: não importa quanto tempo se viva, mas quão bem se vive. E você foi essa qualidade de presença. Você existia com atenção, com entrega silenciosa, com verdade. Por isso sua falta não desaparece. Se transforma em sombra constante. Eles podem até seguir, mas sempre haverá um espaço que só você ocupava. Não por apego, mas porque a sua presença era diferente. Você era base, era espelho, era calma. E agora, tudo que tentam viver parece um reflexo opaco daquilo que já tiveram. Eles tentaram te esquecer, mas esquecer alguém que nunca fez questão de se mostrar, e mesmo assim marcou tudo, não é possível, porque você não deixou feridas, deixou raízes. A verdade mais dura não é perder alguém, é perceber, tarde demais, o quanto essa pessoa foi valiosa. Não foi a ausência que doeu no início. Foi a consciência do quanto ignoraram enquanto ainda havia tempo. E esse arrependimento não tem cura. Eles não te afastaram com ofensas. Foi com descaso, com respostas curtas, com o costume de te deixar esperando, com o olhar que passava por você sem parar, mas sempre certos de que você estaria ali no dia seguinte. Como se fosse regra. Acreditavam que a sua presença era incondicional, que sua paciência era infinita, e usaram isso como garantia. Mal sabiam que estavam gastando tudo. Cada dia, cada gesto não retribuído, cada silêncio não escutado. Agora toda essa certeza virou culpa. Um eco que não para de repetir. Eu devia ter feito diferente. Mas o tempo, esse juiz impiedoso, não volta para dar segundas chances. E tudo o que eles tentam reescrever na memória já ficou para trás. As cenas retornam como relâmpagos. Você esperando ser ouvido, segurando as pontas sozinho, oferecendo tudo sem pedir quase nada. E cada uma dessas memórias virou agulha. Não porque você cobrou, mas porque você foi, sem avisar, sem volta, sem barulho. Faltaram muitos obrigado, muitos desculpa, muitas conversas que poderiam ter mudado tudo. Mas eles deixaram passar. Por preguiça, por vaidade, ou por acreditarem que você nunca partiria. E agora, as palavras que nunca disseram são as que mais machucam. É fácil perceber o que faltou depois que tudo acabou. Difícil é carregar isso no peito, sabendo que nenhuma mensagem, ligação ou tentativa futura vai devolver o tempo que perderam quando ainda tinham sua presença. Epicteto ensinava: o que perturba os homens não são os acontecimentos, mas a visão que têm deles.
E hoje eles enxergam tudo sob outra luz. Você não foi apenas alguém que passou. Foi alguém que sustentava, que dava, que equilibrava tudo sem pedir em troca. Só agora entendem o valor da sua paciência, a força do seu silêncio, a generosidade da sua companhia. Mas você não está mais lá. Não porque se escondeu, mas porque entendeu que merecia mais. Eles perceberam, mais tarde demais, e essa é a parte que mais machuca. Não é a sua partida. É saber que tiveram tudo e não souberam cuidar. Não houve grito, nem cena. Apenas uma ausência que cresceu até virar certeza. Você não partiu com raiva, nem com promessas de vingança. Partiu com consciência. E essa escolha silenciosa é o que mais os desarma até hoje. Eles estavam preparados para o confronto, para mensagens longas, acusações, portas batidas, mas nada disso veio. Só um silêncio diferente. Um silêncio firme, tranquilo. E foi isso que doeu. Você não implorou, não dramatizou, só parou. Parou de insistir, de tentar, de estar disponível. E quando não há drama, não há distração. Só a realidade crua do que foi perdido sem resistência. Você poderia ter listado todos os motivos. Poderia ter exigido desculpas, revelado tudo que ficou entalado. Mas não quis, porque a paz que você buscava não exigia respostas. Exigia libertação. Eles esperavam provas do seu sofrimento, mas você não entregou. Preferiu guardar sua energia. Como disse Sêneca, as maiores batalhas são vencidas quando não entramos nelas. E você venceu ao não responder. Sua saída foi madura, não motivada por impulso, mas por esgotamento. Você entendeu que quem não escutou seu silêncio também não entenderia suas palavras. E isso bastava. Não é fácil partir sem ser compreendido, mas você escolheu algo maior. Não mais tentar se fazer entender por quem não estava disposto a ouvir. Essa é a força que poucos têm. Ir embora sem fazer barulho, mas deixando um vazio que ecoa. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E foi isso que te libertou. Você não esperou que eles mudassem. Mudou sua direção. Decidiu que sua paz não podia mais depender da validação alheia. Agora você não vive de respostas, vive de presença, de escolhas conscientes, de limites bem definidos. E enquanto eles tentam entender o que aconteceu, você já está longe, não em distância, mas em clareza. Eles nunca esperaram que você fosse embora com tanta firmeza, porque acreditavam que quem ama sempre volta. Mas você foi a exceção. Amou de verdade, mas se amou o suficiente para não aceitar menos do que merecia. E essa é a lembrança que vai acompanhá-los para sempre. Não a sua presença, mas a dignidade da sua partida. No começo, você era só mais alguém. Depois, um hábito. Agora, uma ausência que não passa. Porque enquanto eles tentam seguir, descobrem uma verdade silenciosa. Você não foi substituído. Você ficou. Não na vida, mas na memória. Você não tentou ser notado. Não pediu espaço. Só existiu com sinceridade. E foi isso que fez a diferença. Enquanto outros disputavam atenção, você entregava presença. Enquanto muitos cobravam, você compreendia. E isso não é fácil de esquecer. O impacto de quem não se impõe, mas transforma o ambiente com leveza, fica mesmo depois da despedida. Você não deixou rastros físicos, mas tatuou sensações. E essas são as mais difíceis de apagar. As semanas passaram. Os meses também. Mas o que você representava continuou presente. Em horários aleatórios. Em conversas inesperadas. Em perguntas internas que ninguém mais conseguiu responder. Porque não se trata de saudade comum. Trata-se de reconhecimento tardio. De entender só agora o quanto você era raro. O quanto seu silêncio era equilíbrio. O quanto sua calma era força. E o quanto sua companhia era lar. Você não se explicou. Não tentou convencer ninguém de que era especial. Apenas deixou que o tempo mostrasse. E ele mostrou. Com crueldade, às vezes. Com clareza, sempre. Porque a falta que você faz não grita, pesa. E esse peso é o mais difícil de lidar. Porque é contínuo. Porque aparece quando a cabeça encosta no travesseiro. Porque nenhuma distração dura o bastante para abafar o que ficou. Marco Aurélio escreveu:
Não perca mais tempo discutindo o que uma boa pessoa deveria ser. Seja uma "e você foi", não como prova para os outros, mas como expressão natural de quem aprendeu a ser inteiro sem plateia. Hoje você não busca ser lembrado, e talvez por isso mesmo nunca seja esquecido. Sua ausência carrega dignidade. Sua distância ensinou mais que qualquer presença forçada. E seu silêncio é tudo que ecoa. Eles seguiram? Talvez, mas com uma certeza incômoda. Você não foi apenas alguém que passou. Foi a pessoa que mostrou, sem prometer, o que é amar em paz. E agora, não importa quem venha, você continua sendo o padrão que ninguém mais alcança. Você fazia tudo parecer fácil. Respondia rápido, cedia sem cobrar, aparecia mesmo quando não te procuravam. E foi exatamente por isso que não perceberam. Estavam sendo amados de um jeito raro. Só entenderam o valor quando você parou de tentar. Você não fazia barulho, não exigia atenção. Estava ali, sempre, com a palavra certa, com o tempo que eles não pediram, com o cuidado que não souberam devolver. E aos poucos, seu esforço virou paisagem, um conforto constante, negligenciado pela repetição. Eles se acostumaram, pararam de notar, começaram a tratar sua presença como certeza, como se não fosse preciso alimentá-la, como se fosse obrigação sua estar ali. E então, o que era generosidade virou função, o que era amor virou conveniência. Você não anunciou que estava cansado, não disse que aquela última tentativa era realmente a última. Apenas diminuiu o passo. Passou a responder menos, a procurar menos, a oferecer menos. No início, eles nem notaram, mas o silêncio foi crescendo. Foi nesse vazio que perceberam. Algo estava diferente. A ausência não foi imediata, foi construída aos poucos. Até que o espaço que você ocupava ficou evidente. Você já não corria atrás. E eles, pela primeira vez, se perguntaram: por que ele parou? Estavam acostumados a serem o centro da sua atenção. Quando você se afastou, não foi só o vazio que incomodou. Foi o fato de não estarem mais no seu radar, de não serem mais prioridade. E isso feriu mais do que qualquer crítica. De repente, o jogo virou. Eles notavam sua ausência nos horários em que você costumava aparecer, nas situações em que sempre oferecia apoio. E cada lembrança se tornava uma dúvida. Será que ele cansou? Será que era tudo verdade e eu não soube enxergar? Como ensinava Epicteto, se você quer ser livre, aprenda a dizer não. E foi isso que você fez. Disse não ao esforço unilateral, não à espera silenciosa, não ao papel de estar disponível para quem só te notava quando precisava. Você não se afastou por orgulho, se afastou por sanidade. Parar de tentar não foi desistência, foi escolha. Escolha de não continuar onde sua presença virou obrigação. E essa escolha, silenciosa e firme, ensinou a eles a lição que nenhuma conversa conseguiria. Você aprendeu a se escolher. E isso é inesquecível. Você saiu de cena, mas nunca realmente desapareceu. A ausência que deixaram passar sem reação começou a se repetir em todos os espaços. Era como se, quanto mais você sumia, mais se fazia presente. Não no corpo, mas na lembrança. Eles tentaram seguir. Ocuparam os dias com vozes novas, lugares diferentes, distrações variadas. Mas por mais que preenchessem o tempo, havia um espaço que permanecia intacto. Um vão que não se deixava ocupar. Era o seu espaço. Aquele que não tinha forma, mas tinha impacto. Onde sua presença morava em silêncio. Onde o seu "tô aqui" era segurança. E agora, ninguém mais sabia ocupar aquele lugar com a mesma simplicidade firme que você oferecia sem esforço. Você não foi esquecido. E não porque fez questão de ser lembrado, mas porque deixou fragmentos seus por toda parte. Um hábito, uma expressão, uma forma de se importar que eles só notaram depois que parou. As lembranças voltavam do nada, num cheiro, numa frase, num momento comum. Não vinham porque queriam, mas porque o subconsciente não permitia o apagamento. Você virou parte de uma narrativa interna, aquela que eles evitavam revisitar, mas que teimava em reaparecer. Eles começaram a agir como você agia, a escutar mais,
a lembrar de detalhes que antes não valorizavam, a responder com mais calma, mas nada disso vinha de novos aprendizados. Eram reflexos seus, moldados no convívio que desprezaram. Foi aí que entenderam. Você não saiu deixando apenas silêncio. Deixou comportamento. Deixou padrão. Deixou um jeito de ser que agora tentavam replicar, mesmo sem admitir. E essa tentativa de repetir só fazia doer mais, porque cada gesto era uma lembrança viva do que foi perdido. Sêneca escreveu: as perdas são sentidas mais agudamente quando percebemos o que negligenciamos. E essa foi a realidade deles, porque sua ausência não foi ausência comum. Ela tinha cheiro, som, textura. Era carregada de tudo o que você fez sem precisar anunciar. Eles não te viam, mas te sentiam. Não te escutavam mais, mas ouviam seus ecos em cada situação mal resolvida. E quanto mais tentavam ignorar, mais você se fazia presente. Não como alguém que queria voltar, mas como quem marcou a história sem pedir permanência. Você saiu, mas sua ausência ficou, porque aquilo que não é substituído se torna permanente no silêncio daquilo que nunca se esquece. No início, pensaram que podiam te substituir. Acreditaram que qualquer um poderia ocupar seu lugar. Mas com o tempo, as comparações começaram a pesar. Porque na verdade você não era companhia, era abrigo. E descobriram isso tarde demais. Você oferecia constância sem pedir retorno. Era a pessoa que permanecia enquanto tudo ao redor oscilava. Você não prometia o mundo, mas segurava o caos. E por isso sua presença era mais do que conforto. Era estrutura. Com você, os dias tinham um ponto fixo. Uma base firme em meio à confusão emocional deles. E quando você saiu, essa firmeza se perdeu. Novas pessoas chegaram, mas nenhuma segurava o chão da mesma forma. Porque estabilidade não se improvisa, se constrói. E a sua foi ignorada. Eles seguiram, conversaram com outras pessoas, riram, viveram. Mas havia sempre um ponto de comparação. Um detalhe que faltava, um desconforto sutil. Tudo era quase, parecido, bom, mas nenhuma conversa tinha o mesmo peso. Nenhum abraço dava a mesma paz. Nenhuma presença oferecia o mesmo silêncio confortável. E foi nesse contraste que a verdade se revelou. Você não era qualquer um. Era o único que sustentava sem cobrar. E agora tudo parecia frágil demais. Os laços que formaram depois de você pareciam promissores. Mas faltava base. Faltava confiança espontânea, entrega genuína. Tudo exigia esforço. Tudo era temporário, raso, instável. Com você havia chão. Havia olhar atento, gesto que antecipava a necessidade, presença que não precisava ser pedida. E sem isso, tudo se tornou tentativa. Caminhos com cuidado, palavras escolhidas com medo, relacionamentos cheios de limites, porque nenhum novo começo oferecia o que você dava com naturalidade. Epicteto disse: raramente percebemos o valor do que temos, até que não temos mais. E foi assim que eles entenderam. Você foi exceção. Não porque era perfeito, mas porque era inteiro, autêntico, leal, mesmo quando não recebia o mesmo. Agora tudo o que encontram é sombra do que perderam. E quanto mais o tempo passa, mais claro se torna. Você não era só alguém ao lado deles. Era um abrigo, um espaço de refúgio. E abrigos assim não se constroem duas vezes. Você não pedia nada em troca. Não exigia reconhecimento. Só queria estar, cuidar, fazer bem. E por isso mesmo, te subestimaram. Levaram sua presença como garantia. Agora, longe de você, entendem que o erro foi não valorizar o que era genuíno. Não houve agressão direta, nem palavras duras. O que machucou foi a indiferença sutil. O modo como suas mensagens eram ignoradas por horas. As respostas curtas. Os convites recusados sem esforço. E principalmente a certeza deles de que você ficaria independentemente de tudo. Eles se acostumaram com sua entrega. Tomaram sua paciência por fraqueza. E sem perceber, começaram a desprezar algo raro. Alguém que só queria o bem. Não por carência, mas por escolha. E essa escolha foi tratada como algo descartável. Você dizia tudo bem quando não estava. Perdoava sem ser procurado.
Se colocava em segundo plano por acreditar que o outro valia o esforço. E por isso te chamaram de fraco, de fácil, de previsível, quando na verdade você era só inteiro. Sua bondade não vinha da ingenuidade, vinha da maturidade emocional, mas eles não souberam enxergar. E quanto mais você dava, mais exigiam. Até o momento em que tudo isso virou invisível. Só perceberam o quanto era forte quando você parou de oferecer. Quando você sumiu, a falta não foi só emocional, foi moral. Foi como se o ambiente deixasse de ter clareza. Pequenos gestos, palavras de apoio, aquela presença constante. Tudo desapareceu e ficou exposta à ingratidão que antes passava despercebida. Eles começaram a revisitar momentos, palavras ditas com impaciência, convites recusados sem justificativa, dias em que você esteve presente mesmo sendo ignorado. E agora, tudo que antes parecia trivial virou motivo de culpa, porque foi ali nos detalhes que te perderam. Sêneca escreveu: a alma nobre tem duas qualidades. Ela sabe dar e sabe partir. E você foi nobre até o fim. Deu tudo o que podia. Depois, quando entendeu que nada mais crescia ali, decidiu ir. Sem ódio, sem vingança, apenas com clareza. Agora quem te subestimou vive tentando decifrar onde errou. Mas já não há como voltar. O tempo não devolve o que foi ignorado. E sua ausência virou lição. Não pela dor que causou, mas pelo bem que foi desperdiçado. Porque subestimar quem só queria cuidar tem um preço alto. E eles estão pagando. Você era a pausa no dia, a resposta calma, o lugar onde o coração desacelerava. Mas agora, sem você, o silêncio pesa. E o que antes era paz, virou ausência. Uma ausência que tira o sono e repete o nome que eles juraram esquecer. Antes, a noite era leve, porque sabiam que ao fim do dia, você estaria ali. Uma mensagem, uma ligação, chegou bem. Agora o travesseiro está mais frio, o tempo mais lento e a cabeça cheia de perguntas que ninguém mais responde. O que mais dói não é a falta do seu contato, é a falta do efeito que ele causava. Porque enquanto você esteve por perto, havia calma. Mesmo nas tensões, sua presença estabilizava. Hoje, o que resta são pensamentos que não se resolvem, memórias que insistem em voltar e um sono que nunca chega inteiro. Eles esperavam que o tempo curasse, mas ao invés disso, o tempo só aumentou o barulho interno. E quanto mais tentam se distrair, mais o silêncio se impõe. É no meio da madrugada que você aparece, não em pessoa, mas em lembrança. E esse tipo de lembrança não pode ser silenciado, porque não é algo que vem de fora, está dentro, gravado em cada momento de paz que você proporcionou. Agora, o que era descanso virou insônia, e a mente que antes se acalmava na sua presença não encontra mais onde pousar. Eles tentam repetir, reconstituir, procuram em outras pessoas, em novas rotinas, em hábitos forçados. Mas a sua paz não era método, era essência. Era algo que acontecia, sem esforço. E tudo o que tentam hoje parece ensaio sem roteiro. Nenhuma nova conversa oferece o alívio que seu silêncio trazia. Nenhum novo nome devolve o que você entregava sem prometer. E por mais que tentem parecer bem, a inquietação os denuncia. Estão cansados, não de você, mas da ausência daquilo que só você sabia oferecer. Marco Aurélio escreveu: a tranquilidade vem quando paramos de tentar controlar o que não depende de nós. E foi exatamente isso que você fez. Soltou, saiu sem carregar culpa. Enquanto eles seguem tentando segurar algo que já perderam. O arrependimento não aparece com luzes. Ele chega com cansaço, com olheiras, com noites viradas e pensamentos desorganizados. Eles se perguntam o que poderiam ter feito. Como poderiam ter mantido você? Mas agora já sabem, você foi paz. E paz, quando vai embora, não volta em forma de barulho. Volta em forma de insônia. Você não fazia exigências, não cobrava reciprocidade. Amava inteiro mesmo quando recebia metade. E talvez tenha sido esse o problema. Oferecer tanto sem pedir nada. Porque quem recebe tudo de graça nem sempre entende o valor do que tem. Desde o começo você não negociava afeto. Dava porque sentia.
Estava presente, mesmo sem ser chamado. Oferecia mais do que recebia e nunca mencionava isso. Sua entrega era natural, fluía como água que corre sem esperar aplauso. E por isso mesmo passou despercebida. Eles tomaram como garantido. Pensaram que sua dedicação era automática, que seu cuidado era programado. Mas você não era uma rotina. Era alguém colocando o próprio coração nas mãos de quem nem sempre soube segurar. Com o tempo, o que era demonstração virou expectativa. Eles pararam de agradecer. Começaram a cobrar. E você, mesmo ferido, continuava ali. Continuava trazendo calor em dias frios. Continuava dando espaço quando eles queriam distância. Continuava amando como quem sabe que amar é verbo de ação, não de retorno. O problema foi quando o seu carinho virou plano de fundo. Era o bom dia que já não recebia resposta. O chegou bem, que se tornava incômodo. O precisa de algo, que era ignorado. Você nunca parou de oferecer. Eles é que pararam de ver. Eles estavam ocupados demais esperando algo mais intenso, mais barulhento, mais apaixonado. Não perceberam que já tinham amor, só que do tipo raro, sereno, constante. Aquele que não explode, mas sustenta, que não grita, mas protege. E agora, olham para trás e veem os detalhes que perderam. Os gestos silenciosos, os favores inesperados, os consolos discretos. O que parecia pequeno era tudo, mas só se entende isso quando o chão some, quando a base vai embora, quando o amor que era discreto não está mais. Epicteto dizia: não é o que nos acontece que nos perturba, mas nossa interpretação sobre isso. E eles interpretaram seu amor como algo que sempre estaria lá. Erraram, porque você amava sem esperar, mas isso não significava que aceitaria ser ignorado para sempre. Agora tudo está mais claro. O amor que você deu foi pleno, sem manipulação, sem urgência, foi cuidado puro, e é exatamente esse tipo de amor que, uma vez perdido, nunca mais se encontra igual. Porque quem ama assim, ama de verdade, mas também sabe partir sem fazer ruído. Você não gritava, não fazia cena, amava com leveza, com equilíbrio, e por isso confundiram sua calma com falta de sentimento. Mas a verdade é que seu silêncio não era ausência de amor, era maturidade, e só entenderam isso quando perderam. Você não fazia cobranças, não dramatizava atrasos, não exigia provas, porque para você o amor não era prisão, era presença. Era estar junto por escolha, não por controle, mas essa leveza foi vista como falta de interesse. Eles queriam intensidade, queriam ciúmes, urgência, respostas imediatas. E você oferecia espaço, confiança, paz. Só que o mundo os ensinou que amor tem que ser agitado. E então, ao invés de enxergar sua tranquilidade como profundidade, trataram como frieza. Seu tempo era diferente. Você sabia ouvir, sabia esperar. Preferia silenciar a dizer algo por impulso. E isso para muitos pareceu passividade. Mas na verdade, era domínio. Era inteligência emocional. Era uma presença que não sobrecarregava. Eles estavam acostumados com o barulho, com relacionamentos cheios de ruído, urgência, instabilidade. Então, quando encontraram alguém como você, não souberam interpretar. E confundiram sua estabilidade com tédio, sua serenidade com desinteresse, sua constância com falta de emoção. Enquanto esperavam declarações em voz alta, você demonstrava nas atitudes. Enquanto esperavam ciúmes, você oferecia liberdade. Enquanto buscavam provas, você construía presença. Mas tudo isso passou despercebido, porque estavam ocupados demais esperando o que sempre viram nos outros. Você era o oposto do caos, e por isso não chamava atenção. Mas agora, depois que você saiu, eles se depararam com o que realmente era. A única pessoa que sabia amar sem sufocar, que sabia ficar sem se perder, que sabia cuidar sem precisar ser notado o tempo todo. Sêneca escreveu: não é porque algo é silencioso que é fraco. Muitas vezes é o que permanece calado que mais sustenta. E foi isso que você fez. Enquanto todos falavam, você agia. Enquanto todos reagiam, você entendia. Enquanto todos exigiam, você oferecia. Agora que você não está mais lá,
O silêncio virou ausência real. E o que antes parecia simples se tornou insubstituível, porque só se percebe o valor da calma depois que o caos volta. E quando o barulho se instala novamente, a paz que você representava se torna um tipo de dor que não se explica, só se sente. Você parou de acenar, parou de tentar ser percebido, não porque deixou de se importar, mas porque cansou de ser invisível. Sua presença era constante, mas passou tempo demais sem ser notada. E, em silêncio, você tomou a decisão mais poderosa: não esperar mais. Durante muito tempo você se ajustou. Falou mais baixo para não incomodar, esperou com paciência por respostas curtas, aceitou migalhas esperando por reciprocidade. Mas cada tentativa era mais um degrau rumo ao esgotamento. Você não queria aplausos, só queria reconhecimento simples, ser visto, ouvido, considerado. Mas eles estavam ocupados demais com seus próprios reflexos para enxergar você. E um dia, esse cansaço acumulado virou clareza. A clareza de que continuar insistindo era o mesmo que se apagar aos poucos. Você poderia ter pedido atenção uma última vez. Poderia ter explicado, gritado, exigido. Mas não. Sua saída foi sem palavras. Você entendeu que, se era preciso se anunciar para existir, então não valia mais a pena estar ali. Essa decisão não foi precipitada. Foi amadurecida no silêncio das tentativas ignoradas, na espera solitária, na repetição de conversas vazias. E quando finalmente decidiu partir, foi leve, porque já tinha tentado tudo. E sair deixou de ser ruptura, virou libertação. Esperança pode ser bonita, mas também pode ser prisão. Você esperou mudanças, gestos, consideração. Esperou que notassem o quanto você fazia falta. E essa espera doía mais do que a ausência. Mas chegou o momento em que até a esperança secou. E com ela secou também a vontade de insistir. Foi nesse instante que você recuperou o próprio valor. Porque entendeu que não era responsabilidade sua ensinar ninguém a te enxergar. Marco Aurélio dizia: não sonhe com as coisas que não estão sob seu controle. E você, com essa decisão, assumiu o que podia controlar: sua presença. Parou de oferecer onde não havia espaço. E mais ainda, parou de implorar por reconhecimento. Hoje você não precisa mais ser visto para se sentir inteiro. Sua ausência deixou mais impacto do que sua presença jamais teve. Porque não há nada mais poderoso do que alguém que aprende a se retirar com dignidade. E quando eles finalmente tentaram olhar, você já não estava mais lá. Por escolha. Não por orgulho. Por consciência. Nem tudo que está sempre presente é eterno. Eles te tiveram fácil, constante, leal, e por isso confundiram acesso com direito. Mas quando você fechou a porta sem avisar, entenderam. Você não era obrigação. Você era privilégio. E eles perderam. Você fazia muito parecer pouco. Estava lá em dias ruins, lembrava de detalhes, se antecipava às necessidades deles. Mas como sua entrega era discreta, natural, foi tratada como comum. Aquilo que era raro foi subestimado. Eles não perceberam que sua forma de cuidar era incomum, que o tipo de presença que você oferecia não se encontra em todo lugar. E por acreditarem que teriam sempre, começaram a te tratar como se fosse fácil te substituir, até que não te tinham mais. Você dava e eles recebiam como se fosse obrigação sua. Não porque eram maus, mas porque estavam acostumados demais. A gratidão virou silêncio. O carinho virou exigência. A atenção virou expectativa. E de repente, tudo o que você fazia deixou de ser visto como especial. Só que agora, sem você, o vazio revela o contraste. Outras pessoas até chegam, mas não tocam nos mesmos lugares. Não reagem do mesmo jeito. Porque o que você fazia não era aprendido, era parte de quem você é. Quando você saiu, eles sentiram mais do que a falta. Sentiram o erro, a ilusão de que podiam contar com você para sempre, de que sua dedicação era infinita, de que seu perdão não tinha fim. Mas sua saída não foi punição, foi esclarecimento. A ausência que você deixou ensinou o que a presença nunca conseguiu. Ninguém tem direito ao que não valoriza. E agora, tudo o que antes era banal se tornou precioso.
só que inacessível. Epicteto dizia: lembre-se de que aquilo que você tolera hoje se tornará sua prisão amanhã. E você tolerou até onde podia. Quando percebeu que estava se prendendo à ilusão de ser visto, decidiu ir. Não para se vingar, mas para se libertar. Hoje eles sabem, você era diferente. Era a exceção. Era o tipo de pessoa que entra na vida como bênção silenciosa. E quando vai, leva consigo o que nenhum outro trará de volta. O acesso que eles tinham era valioso. E agora, fechado, virou lembrança que nenhum arrependimento consegue reabrir. Se essa mensagem fez sentido para você, então já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, deixa o gostei e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você chegou até aqui, comenta: escolhi minha paz aqui embaixo, só para eu saber quem realmente entendeu o recado até o fim. Se você realmente quer transformar sua vida com o estoicismo e dar um passo a mais na sua evolução, não deixe de baixar o e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo, que está no comentário fixado. Com ele, você vai ter um guia completo para aplicar os ensinamentos estoicos no seu dia a dia. Não perca essa oportunidade. Clique no link e comece agora mesmo a sua jornada de transformação.